Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, nesse dia, que é o 21 de dezembro de 2021. E graças a Deus, né, irmãos? E amém, né? Estamos aqui de novo, em perseverança, em vigilância, em oração, em meditação, em leitura, em exortação, em conselho, né? Aconselhamento nas Escrituras, 24 horas no dia, graças a Deus, né, irmãos? E vamos orar sem cessar, né? Oração sem cessar. Pedir a Deus a sua proteção contra o mal, né? Contra nós mesmos, contra os espíritos malignos, né? Contra essa confusão que está aí no mundo, né? Contra as religiões, filosofias e teologias que são contrárias à palavra, que é o que nós estamos tentando decifrar, né? Procurando aí na história o que foi que aconteceu com a igreja, né? Por que surgiu esse cristianismo aí, né? Catolicismo romano e essas denominações, né? Que são verdadeiras abominações diante de Deus, né? Eles só fazem abominações. Usam as escrituras, né? Para denegri-las, para torcê-las, né? Enganando aí as populações, né? O povo, as nações, né? Porque a igreja é um pequeno rebanho. Ó, pequeno rebanho, não se preocupe, porque aprove a Deus dar o reino a vocês, né? A vocês, segundo está lá em Lucas. Pequeno rebanho, irmão. Somos quantos aqui? A nossa comunidade tem quantos? 40? Pois é. E tem outras comunidades por aí, né? Acreditamos, né? Que estão tentando fazer o mesmo, né? Se aperfeiçoando na palavra, né? E caminhando nos caminhos das virgens prudentes, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus e do Pai eterno, né? Então, continuar aí, né, irmãos? Nós estamos falando aqui do Irineu, né? O grande defensor, né? O grande combatente das heresias daquela época, né? Principalmente da maior heresia que apareceu lá, que foi o gnosticismo. Aí nós estamos fazendo uma revisão, né? Das teorias aí filosóficas da época que deram base, né, para que os gnósticos, né, pudessem desenvolver a sua teoria e a sua heresia dentro da igreja. Estamos falando aqui do Aristóteles, né, das suas ideias, né. Então nós vimos ontem que ele chegou à conclusão de que deve haver um fim último para o qual todas as coisas tendem, né? E este fim último é o bem. Então, Aristóteles, nós vimos que ele, com as suas teorias, ele chegou à conclusão que existe um Criador, um Deus, né? E agora ele está dizendo que existe o bem, que o fim da vida é o bem, né? Porque ele afirma que o homem tem tendência para o bem, né? Ele tem capacidade para o bem, tem tendência para o bem, tem capacidade. Mas aí ele diz que ter a capacidade não é ter a virtude, né? Certo? Pois esta é alcançada pela aprendizagem, né? Pela prática, né? A virtude é conseguida pela prática. E ele diz que a virtude encontra-se no meio dos extremos, né? Sempre. A virtude sempre está no meio dos extremos. Isso é uma verdade, né? Então ele diz que o quê? O corajoso, né? Ele está entre o covarde e o temerário, né? É igual a prudência, né? Prudência também, né? O corajoso, a prudência, está no meio aí entre a covardia e
e o temerário, né? E a temeridade, né? Sim, irmãos, aí então nessa época, né? Aí do Aristóteles, ocorreram aí as conquistas, né, do Alexandre Magno, né? O Alexandre Magno era imperador lá da Macedônia, e ele saiu pelo mundo para conquistar, né, os reinos, as nações. Então isso aí provocou, assim, muitos problemas nas nações, né, principalmente entre os gregos, né, que nunca tinham sido dominados por ninguém, né. E a partir de agora, com Alexandre Magno, eles se tornaram, né, dependentes, né, do Alexandre Magno. Então essas conquistas do Alexandre Magno provocaram, né, grandes mudanças na cultura grega. Também no Egito, né, na Grécia, no Egito, na Síria, né, porque ele invadiu, né, o norte da África, o Egito, tomou de conta lá das terras judaicas, né, gregos, as ilhas gregas, né, e foi avançando lá pelo Oriente, chegando até a Índia, né, por lá, né. Então, o que aconteceu? As culturas começaram a entrar em contato umas com as outras, né, certo? Começou a haver agregação de elementos de outras culturas à cultura grega, né? As outras culturas começaram a invadir a cultura grega. Aí o que aconteceu? Eles começaram a absorver, né, determinadas teorias que vinham lá do Oriente. E uma das providências que o Alexandre tomou foi criar a cidade de Alexandria, né, lá no Egito, no norte da África. E ela se tornou um centro filosófico, né? Nós vamos ver aqui que lá foi criada uma escola filosófica, né? Então lá se tornou um centro filosófico e um modo de pensar, claro, né? E de viver, né? E esse modo de pensar e viver, né, dos gregos sofreu grandes mudanças, né? Sofreu grandes mudanças. Que tipo de mudança? Olha, primeiramente, a cidade ela desaparece, né? Porque a cultura dos gregos era baseada no que eles chamavam de polis, que era a cidade, né? Então a cidade desapareceu, a democracia se esvaziou, né? E começaram a aparecer governos despóticos, arbitrários e autoritários. Isso era contra a cultura grega, né? Então não havia mais separação entre os gregos e os bárbaros, que era isso que a cultura grega fazia, né? Separava os gregos dos bárbaros, quer dizer, dos outros povos, né? E aí, como não havia essa separação mais, o que aconteceu? Começou a aparecer o confronto entre eles, né? O que gerou o individualismo, né? Pela dissolução, né, dos costumes tradicionais gregos, né? Cada um procura um modo de vida próprio, né? Porque o indivíduo está só num mundo que se tornou caótico. Então o mundo deles lá se tornou caótico, confuso, como hoje, né? Nós estamos aí, né? E aquilo foi um sofrimento muito grande, né? Para todo mundo sofrendo. Então, qual foi o modo de vida que eles adotaram para resolver os problemas, né, que estavam havendo lá entre eles? Era cada um voltar para dentro de si mesmo, individualismo, para dentro da sua casa, né? Então, terminaram as relações, né? As relações se tornaram difíceis, né? Então, o mundo se tornou caótico. E, ao mesmo tempo, né, morreu lá o Aristóteles, né, certo? O Liceu, né, perdeu a sua influência e as suas características, a escola dele, né, certo?
Aí começaram o quê? A aparecer novas escolas, que a gente já viu quais são, mais ou menos, novas escolas filosóficas, que davam privilégio aqui, à natureza, né? Nós vamos ver aqui, né, o sofrimento, né, que o povo estava. Então, era necessário ter uma outra filosofia para poder conter o sofrimento das pessoas com as conquistas do Alexandre, né? Vamos parar por aqui, né, irmãos? Amém? Paz seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.